A taxa de risco de pobreza teve uma ligeira subida e foi, sobretudo, entre as crianças e jovens que a pobreza mais se agravou. Os pobres estão mais pobres, aliás, a intensidade da pobreza agravou-se na última década. Finalmente, mas isto não é novidade, 1 em cada 10 trabalhadores é pobre. João Manuel Fernandes, bom dia. Olhas para estes números e o que é que dizes? Ou mesmo, o que é que sentes? Estes números são importantes e são reveladores de alguma forma, mas, apesar de tudo, estes números têm uma característica que me obriga a pô-los de alguma forma no contexto. Primeiro que tudo, isto não são números de 2024, nem sequer 2023. São números ainda de 2022. Portanto, não há um estudo novo da Pordata ou da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Há apenas uma coletânea dos dados estatísticos disponíveis e disponibilizados pelo INE. Portanto, aquilo que aconteceu e esta inversão aparente que aconteceu no último ano, aconteceu num período em que estávamos a sair da pandemia, mas a pandemia já tinha passado e aparentemente as piores consequências da pandemia já tinham passado. Estávamos, no entanto, com a inflação, é uma altura de inflação e, portanto, é ainda o período, enfim, que é efeito das políticas do governo anterior, sem dúvida nenhuma, porque não há nenhuma mistura aqui. Ora bem, dito isto, há outro aspecto que é muito importante. Isto são... Estas estatísticas, por vezes, podem levar, de alguma forma, a uma percepção que não é totalmente correta. O que eu estou a dizer não visa mitigar a pobreza que ela existe. Tem apenas que tentar enquadrá-la. Por exemplo, neste mesmo relatório da Pordata, nós temos uma primeira parte em que vêm estes números que são do nosso INE, e depois temos uma segunda parte em que vêm números do Eurostat. O Eurostat é a agência estatística da União Europeia. E uma das coisas que nos surpreende quando olhamos para os números do Eurostat é que, por regra, Portugal está a meio da tabela. Portanto, e às vezes até está na primeira parte da tabela. E depois, quando olhamos para os índices de pobreza, percebemos que, então, a Alemanha está pior. Então, Luxemburgo, que é o país mais rico da União Europeia, está pior. Bem, é um efeito estatístico. Não corresponde verdadeiramente a isso. Eu acho que há um elemento que permite perceber isso de uma forma muitíssimo clara. Que é assim... A linha de pobreza, ou melhor, a linha de risco de pobreza, há duas, a linha de risco de pobreza absoluta e a linha de risco de pobreza depois de transferências sociais. Aquela que nos verdadeiramente nos interessa é a segunda, depois de transferências sociais, porque é isso, com isso que as pessoas vivem, não interessa a gente pensar... Dito de outra forma, depois da ajuda do Estado. Muitas vezes não é propriamente só a ajuda do Estado, quer dizer, porque há transferências sociais que correspondem a direitos adquiridos, por exemplo, as pensões, por exemplo, não é? Por exemplo. Bem, eu não sei exatamente quais são as transferências sociais todas que são consideradas, mas algumas correspondem de facto a uma ajuda pública, ou rendimento social de inserção, por exemplo, ou rendimento mínimo de idosos, são ajudas desse tipo. O Abono de Família também é uma ajuda desse tipo. Bem, dito isto, o limiar da pobreza, por exemplo, as Nações Unidas estabelecem, bem ou mal, também é discutível, todas as estatísticas têm sempre um lado discutível, estabelecem um limiar de pobreza, ou de pobreza absoluta, num rendimento, que anda neste momento à volta de $2,6 por dia. Portanto, 2,5 € por dia, sensivelmente, uma coisa à volta disso, um bocadinho menos. Que nós imaginamos que, de facto, para viver com 2 € por dia, ou pouco mais, estamos mesmo muito pobres. Qualquer parte do mundo. Na União Europeia não é assim que funciona. O princípio da União Europeia é digamos, uma percentagem do rendimento médio ou da mediana. Portanto, e isso faz com que o limiar de pobreza seja muito diferente de país para país. Por exemplo, em Portugal, este limiar de risco de pobreza, que aliás é assim que se chama, limiar de risco de pobreza, situava-se em 2022, agora já deve estar um pouquinho mais elevado, em 591 € por mês. No país com mais pessoas abaixo do risco de limiar de pobreza, estatístico, esse limiar de pobreza situava-se em 2.382 € por mês. Estou a falar de Luxemburgo. Não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. E um país que tem uma linha de pobreza
por exemplo, a mais baixa de todas é da Bulgária, que está em 326 euros por mês, portanto, muito abaixo da nossa. Mas depois o limiar em si, o número absoluto, a percentagem nem sequer é muito diferente, é um pouquinho acima, mas nem sequer é muito diferente. Bem, eu digo isto porque estas estatísticas têm sempre às vezes um lado arbitrário e que não permite-nos ter um retrato da situação, mas temos de ter a percepção que, como todos os retratos, às vezes não tem todas as dimensões. Os retratos são 2 dimensões ou 3 dimensões, quer dizer, faltam algumas dimensões neste problema. Dito isto, há no relatório da Pordata alguns temas que me parecem particularmente relevantes. Primeiro que tudo, aqueles números que tu referiste, aqueles números absolutos, aquela evolução, que é uma evolução negativa e que às vezes não se percebe muito bem o que aconteceu, mas já lá vamos. Mas há aqui um dado que para mim é muito relevante. 1 em cada 3 famílias monoparentais, repara, nós quando falamos de limiar de pobreza, falamos em 17%. Quando falamos em famílias monoparentais, a percentagem é o dobro. Isto é 1 em cada 3. Portanto, estamos a falar de famílias com crianças a viver com quase dinheiro nenhum. E aqui a palavra-chave para mim é monoparentais. Portanto, este tema é um tema muito pouco discutido no debate público, muito pouco presente no debate público, mas que, por exemplo, é um tema central noutras geografias, onde a pobreza está muito associada a existirem ou não estímulos, às vezes até estímulos dos próprios sistemas de segurança social, a que não há manutenção de famílias minimamente estruturadas, mas que até quase que permeiam a existência de uma família monoparental. Há muitos estudiosos, por exemplo, da realidade dos Estados Unidos, que diz que a pobreza, sobretudo a pobreza das minorias afro-americanas, tem muito a ver com a destruição das famílias, permeia de alguma forma o facto de existirem muitas mães quem os pais desapareceram de casa, pronto. E até mães solteiras. Quer dizer, não é obrigatoriamente mães solteiras, com pais, digamos, com maridos desaparecidos, porque até há sistemas que as protegem e, portanto, isso não é penalizado. E até às vezes é quase que incentivado. É melhor, tem-se mais dinheiro assim do que se estiver fora desse sistema. Se estiver a trabalhar normalmente numa família estruturada e que procure viver do seu trabalho e não de um subsídio. Não é a situação portuguesa, exatamente igual, quer dizer, não temos os mesmos regimes, temos regimes diferentes, mas tens uma majoração de 50% no primeiro escalão do abono de família, por exemplo, se não estou em erro e continua. Sim, há majorações, mas eu creio que não chegam ao nível de compensar, não trabalhar ou o casal desfazer-se. Não chegam a esse ponto. Eu acho que o casal desfazer-se não compensa, mas pode compensar o casal não se constituir. Não estou a falar dos apoios no abono de família, como é óbvio, até porque o nosso abono de família não é tão generoso assim, mas quando nós passamos para outras coisas que não é uma questão de preço, é uma questão de acesso, e é difícil esse acesso em Portugal, pode ter vantagem. Por exemplo, o acesso a uma casa num bairro municipal, o acesso a um lugar numa creche, o facto de haver... Infelizmente, sabes uma coisa, enquanto isto está muito estudado nos Estados Unidos e noutros países, cá não temos dados sobre isso. Agora, portanto, mas por isso mesmo é que eu olho para este número de 1/3 de famílias monoparentais, portanto, a duplicação da probabilidade em relação ao resto da população, e digo, temos que olhar para este problema. Portanto, temos uma taxa de divórcio muito elevada em Portugal. Temos uma taxa de divórcio muito elevada, mas não tenho a certeza que seja daqui que vem. Eu acho que mais do que se divorciarem são famílias que não se constituem. Exatamente, eu tenho muito essa percepção, porque muitas das famílias e muitas das situações que eu creio que estão retratadas nessas estatísticas são situações de ou imigrantes ou descendentes de imigrantes, segundas, terceiras gerações, situações de pessoas
que nós não vemos às vezes todos os dias, digamos. São as pessoas que entram nos escritórios e saem antes de nós chegarmos, são as pessoas que andam, com os comboios de linha de Sintra, com quem a Helena se cruza, mas que muitas pessoas muitas vezes não se cruzam. São mundos um pouco diferentes. Agora, mais uma vez, são questões que nós, repito, não conhecemos bem. Nós neste momento, deixa-me falar outra coisa, deixa-me regressar só aqui a um outro tema que tem a ver com isto, que é, nós estamos com um fenómeno que é muito pouco falado, muito pouco discutido. Quer dizer, nós todos os anos falamos da natalidade e durante uns anos andámos a deitar foguetes porque nasciam mais bebés em Portugal. De facto, batemos no fundo na altura da crise, as pessoas não queriam arriscar ter filhos, o que é absolutamente compreensível, e os que eventualmente queriam emigravam. Recuperámos alguma coisa, pouquinho, marginalmente. Houve logo foguetório. Nós vamos olhar para os dados com mais atenção e o que é que reparamos? Reparamos que toda essa recuperação, e mais um bocado, é feita apenas porque o número de nascimentos de mães que não nasceram em Portugal, melhor, de nados vivos, de partos, de mães que não nasceram em Portugal, é que esteve a sustentar este ano, até não deu para isso, e portanto o número de nascimentos de filhos de mães que nasceram em Portugal continua a cair. Nos últimos 12 anos caiu 20 mil. Tem que ir todos os anos, mesmo quando comparamos esses anos com os anos da crise. Quando digo todos os anos, não há ali um ano em que há uma pequena inflexão, mas isso estatisticamente irrelevante, tem a ver com o ano de pandemia, pós-pandemia, portanto houve ali um atraso, digamos, talvez dos nascimentos por causa da pandemia, mas fora isso, a linha não permite dúvidas. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a ter muito mais crianças enfim, eu não sei qual é a parte disto, ninguém sabe, mais uma vez, nós temos às vezes uma certa opacidade nas nossas estatísticas, porque há perguntas que não queremos fazer. Portanto, eu não sei que parte destes nascimentos são do chamado turismo obstétrico, digamos assim. Portanto, isto é, pessoas que vêm a Portugal, mulheres que vêm a Portugal ter os seus filhos e depois vão-se imediatamente embora. Isso acontece, antigamente acontecia só mulheres que vinham dos Palopes, sobretudo de Angola. Hoje acontece com muitas outras situações. Tivemos uma mulher que morreu, que percebemos que tinha acabado de chegar a Portugal no momento em que é o parto, aquele caso famoso, transferência de Santa Maria para São Francisco Xavier, em Lisboa, levou ao pedido de admissão da ministra. Portanto, estamos a falar de situações que eu não sei qual é o peso que tem nestes números finais. Mas quando nós vemos o peso da pobreza, porque aqui já não é apenas, digamos, dentro da estatística, são números relativos, percebe-se um bocadinho qual é esse universo. Temos aqui mais famílias monoparentais e temos outra coisa, o número de crianças pobres, aumentou também, e está a aumentar significativamente. Enquanto o aumento digamos, deste limiar de pobreza podemos atribuir a uma irregularidade estatística, estas duas tendências são mais firmes e são as duas preocupantes e têm as duas de ser encaradas, porque estamos a falar de um tema para o qual, um tema que em Portugal é tabu. Em Portugal não se discute, se não se discute natalidade, ainda menos se discute políticas de família e tudo aquilo que tem a ver com isso. A única coisa que se discute, a única coisa que faz parte dos... Enfim, eu fui olhar para... Nós temos supostamente uma estratégia, não é de combate, é de quer dizer, é de combate e de erradicação da pobreza, portanto, aliás, alinhada com objetivos mundiais. Houve um plano aprovado em 2021. Depois houve uma coisa absolutamente extraordinária, que há um plano de ação 2022-2025, que foi aprovado em Conselho de Ministros em novembro de 2023. Portanto, já a meio do... Quer dizer, como é que um plano de ação para 2022 é aprovado em 2023? Independentemente disso, é um plano que não é quantificado em meta nenhuma,
Portanto, tinha uma quantidade de medidas por aí abaixo, uma quantidade de coisas. É um PowerPoint lindo. Nenhuma com quantificação, mas havia uma promessa. Que essa todos nos lembramos. Creches gratuitas. Não é um detalhe. As creches gratuitas podem ter efeito sobre o tema da natalidade e da família, mas têm também um efeito muito grande sobre sair ou não sair da pobreza, que é um dos grandes problemas de que já falaremos. Porque para sair da pobreza é necessário romper algumas barreiras, quer dizer, e uma das principais barreiras é poder aceder àquilo que nós habitualmente chamávamos de elevador social e que sabemos que tem estado muito avariado. Pronto, mas esse é outro... Educação. Sim, educação, no fundo. Educação, sobretudo educação. E, portanto, é isto que também... Portanto, novamente estamos a falar de um tema estatístico e eu não sei bem qual é a origem. A chamada intensidade da pobreza aumentou. É um problema. A intensidade da pobreza é medida como? Só para nós termos ideia. Não é uma média, é uma mediana. A média, digamos, toda a gente sabe o que é. A mediana, há muitas pessoas que às vezes confundem. A mediana é aquela linha que divide metade do universo. Metade do universo está de um lado, metade do universo da amostra ou do universo que nós estamos a estudar. Portanto, isto significa que há uma linha em que significa que metade das pessoas que estão abaixo dessa linha, portanto, que é metade do universo, as pessoas que estão abaixo dessa linha, neste momento estão mais distantes do resto das pessoas pobres do que estavam antes. Porquê é que isso está a acontecer? Não sei responder, porque não é muito clara os dados que vêm aqui. Posso, eventualmente, especular sobre um outro tema, que é, nós tivemos uma evolução do salário mínimo mais rápida do que a evolução da inflação. Estamos a falar de um ano com muita inflação. E essa evolução não foi... Quer dizer, o ritmo de evolução do salário mínimo não é o mesmo das pensões mínimas. Portanto, enquanto nós atualizamos, o salário mínimo tem subido mais depressa, em termos percentuais, do que a atualização das pensões, que têm sobretudo acompanhado a inflação, às vezes com pequenas correções, nas pensões mínimas. Portanto, pode haver aqui uma diferenciação entre a pobreza que está associada à velhice e a pensões muito baixas, que sabemos que é um problema estrutural em Portugal, e a pobreza de quem trabalha, que continua. Temos também neste estudo uma indicação de que 1 em cada 10, digamos, da população empregada, 1 em cada 10 pessoas pode ser considerada pobre. Isto é um dado também preocupante. Tem muito a ver com algo que, do ponto de vista até do próprio mercado de trabalho, é complicado. Quer dizer, se eu vou trabalhar, se eu me esforço para trabalhar, para todos os efeitos, e não saio da pobreza, há uma falta de estímulo para isso acontecer. E essas coisas são muito relevantes, porque nós temos, e quando olhamos para a pobreza, nós temos alguns temas que são de difícil abordagem. Primeiro porque, assim, há uma questão que é óbvia. Primeira questão, a pobreza tem a ver com a riqueza do país. Claro que tem. Claro que tem, pronto. Nem todas as pobrezas são iguais. Ser pobre, entre aspas, no Luxemburgo, não será a mesma coisa que ser pobre em Portugal, e ser pobre em Portugal não é a mesma coisa que ser pobre no Mali. Pronto. Estamos a falar de realidades diferentes. Ponto final, parágrafo. Mas, independentemente, portanto, é necessário haver mais riqueza para que ela possa chegar a mais pessoas. Esse aspecto é preciso haver mais riqueza. Se nós acharmos que a forma, mesmo aqueles que acham que isso se faz apenas por mecanismos de redistribuição, de ajudas sociais, eu creio que não é suficiente e não é sequer saudável no limite. Mesmo esses precisam de um bolo maior para poder chegar com um bolo suficiente a toda a gente. Bem, mas independentemente disso, há uma outra ideia errada, que é: existe pobreza porque existe desigualdade.
Portanto, quando nós temos indicadores de desigualdade grandes, o problema é porque há uns que têm muitos e outros têm poucos. Ora bem, a economia, sobretudo a economia pós-industrial, não é uma soma nula. Portanto, a economia pós-industrial é tem mecanismos de crescimento que não existiram até há 2 séculos atrás, que permitem que possa haver gente muito rica sem que isso corresponda a roubar a outras pessoas que fiquem muito pobres. Porque o mecanismo não é esse. Quer dizer, muitas vezes até aquelas pessoas que são mais ricas criaram riqueza enriquecendo pessoas à volta delas. Portanto, não foram fizer isto. Isto é uma questão que é muito relevante, porque acha-se sempre que temos que acabar com os ricos, quisermos acabar com os pobres. Ora, desde aquela famosa conversa entre o Otelo e o Olaf Palme era um dirigente social-democrata sueco, depois foi assassinado, é talvez o último dos míticos dirigentes sociais-democratas suecos, em que o Otelo terá dito, na altura da Revolução, nós em Portugal estamos empenhados em acabar com os ricos. E o Olaf Palme respondeu-lhe, olha, nós aqui na Suécia não, nós aqui na Suécia preferimos acabar com os pobres. E isto não é uma butade, isto tem a ver com até porque em geral o que se acaba públicas. É tudo igualmente pobre. Pois, dizer, quando se vai por esse caminho, é olhar para a Venezuela, por exemplo, acaba tudo igualmente pobre. Mas há de facto algumas questões que não são fáceis de lidar e que nós temos, como disse, uma estratégia de combate à pobreza, está aprovada, podemos consultá-la. Estive a ler ontem, tem imensas medidas que são positivas, tem imensas medidas que não se percebem que pé é questão, porque algumas são apenas manifestação de intenções, mas há questões que são, às vezes, há alguns nós górdios, alguns que são mais fáceis de ultrapassar do que outros. Por exemplo, um dos nós górdios, claramente, é o problema já falámos aqui, elevador social. Portanto, como é que nós não apenas garantimos o acesso à educação, mas garantimos que no processo educativo, no processo de evolução no sistema educativo, não há quem entre em desvantagem, não acaba por ficar para trás por circunstâncias do próprio processo. Ora, nós temos discutido aqui muitas vezes, em outros programas, que isso acontece hoje em Portugal numa dimensão para a qual não tínhamos noção. E acontece porque há uma segregação em muitos aspectos que não existe. Quer dizer, cada vez mais há escolas para as classes médias e altas e escolas para as classes baixas, escolas e não é só a divisão público-privado, não é? Que é uma divisão muito importante e que tem imensa influência. Não é só essa divisão, é muitas vezes também divisão no próprio regime das escolas públicas, na forma como as coisas aí se passam, no acesso que aí é garantido. No mesmo concelho pode haver escolas diferentes. Eu ontem já falámos daqui do Ricardo Salgado esta semana várias vezes, para a ver digamos, a biografia dele, até fui verificar que idade é que ele tinha por causa da doença, e reparei que ele estudou no mesmo liceu em que eu estudei. Ora, eu diria que a probabilidade de alguém vindo da família que ele vinha estudar no mesmo liceu, a minha família não era pobre, atenção, pronto, não era pobre, era classe média, até com algum desafogo, mas a probabilidade de nos cruzarmos no mesmo liceu e nos cruzarmos com outros colegas que lá existiam no tempo em que eu lá andava, diria que seria muito baixa. Estás a falar hoje em dia, estou a falar do Liceu Pedro Nunes. Do Pedro Nunes? Não, sim. O Pedro Nunes hoje o problema do Pedro Nunes hoje é que no Pedro Nunes andam poucos Ricardo Salgados ou poucos Marcelo Rebelo de Sousa, pessoas que venham dessas famílias. Ele está lá ainda e ainda é um liceu com muitas qualidades, não vou agora discuti-lo, não vou lá há muitos anos já, por acaso. Há 10 anos, a última vez que lá fui foi para a apresentação de um livro
de um livro meu. O menino Ricardo Salgado era um menino com sorte, porque bastava atravessar a estrada para ir para o liceu. Sim, mas o mesmo acontecia aqui no Dona Leonor, quer dizer, eu estudei aqui no Dona Leonor. E agora isso... Havia, mas não era apenas os filhos, as filhas, porque o liceu começou por ser feminino, estou a falar do marcelismo, não é? Do tempo de Marcelo Caetano, filhas e netas de pessoas, ministros do regime, mas também pessoas que viviam, filhas de casais do bairro da Mosgueira. E, portanto, havia, de facto, Há um argumento contra isto, que é o argumento de dizer assim, mas na altura os que aí chegavam do bairro da Mosgueira eram pequena minoria e agora chegam em massa. É verdade. É verdade. Quer dizer, de facto, eu já encontrei também, já me cruzei, tenho amigos desse tempo que eram oriundos claramente da classe baixa. Portanto, portanto, isso acontecia. Agora, não era um ensino massificado como é hoje. Agora, nós tínhamos que ter conseguido as duas coisas, que era massificar o ensino e manter o ensino, designadamente o ensino público, com capacidade de permitir a ascensão social dos mais capazes, que é isso que nós, no fundo, pretendemos. E nós sabemos que esse elevador social está a funcionar mal e isso, para retirar pessoas da pobreza, é muito importante. Depois há outro tema, que é um tema... Eu diria, dos temas com que eu me confrontei ao longo da minha vida profissional, é dos temas que eu senti mais dificuldade até em perceber como é que se pode fazer. Que é quando nós encontramos, às vezes, comunidades, que podem ser comunidades culturais, podem ser comunidades de bairros, podem ser, às vezes, comunidades locais, onde há aquilo que eu chamaria uma espécie de cultura de pobreza. A ideia é que é assim que se vive e que não há outra forma, e que até já se vive com uma parte de subsídios. O sítio onde eu vi isso de forma mais dramática, hoje em dia todas as pessoas já ouviram falar desse sítio, por causa de uma série do Netflix, era Rabo de Peixe, onde era aflitivo o grau de investimento público que lá existia. Já estou a falar de uma coisa há muitos anos, décadas. O grau de investimento público em investimento social naquela comunidade e a manutenção das pessoas numa imensa pobreza. Portanto, há este tema também difícil, que é, se nós temos uma relação que estudar noutros países, em que em Portugal também parece existir, entre famílias monoparentais e pobreza, o que é que podemos ou não podemos fazer pela estabilidade familiar? Quer dizer, isto não é fazer leis, porque estas coisas não se resolvem tornando o divórcio mais difícil, só para dar assim uma ideia louca. Não é tornar o divórcio mais difícil que isto se resolve. Isto é mais complexo, há aqui questões que não são fáceis de resolver. Há um outro tema, que também é um tema relevante, e para o qual nós andamos por vezes aos solavancos, que é o tema da formação. Houve um tempo em que achou-se que isso se resolvia com as novas oportunidades. As novas oportunidades tiveram alguns aspectos positivos, mas ao mesmo tempo queimaram-se devido a muitos aspectos negativos, e a possibilidade de usar mecanismos desse género para permitir que trabalhadores, e estou a pensar naqueles trabalhadores que são pobres, não é? Trabalhadores que estão em setores de atividade que não têm muito futuro e que deviam poder transitar para setores de atividade com mais futuro e mais rendimento, o possam fazer. E, por fim, um tema que eu creio que também suspeito que está um bocadinho escondido nestes números, e inclusivamente no próprio facto de termos um crescimento deste indicador, portanto, um aparente aumento da pobreza. Eu digo aparente porque, como disse, esse lado estatístico às vezes pode esconder uma realidade ligeiramente diferente, e uma concentração em jovens, crianças e jovens, e em famílias monoparentais. Portanto, aqui podemos estar a falar de uma concentração da pobreza relacionada com fenómenos migratórios. Portanto, nós falamos muito de integração, falamos muito dessas coisas todas. Temos que falar de que quem emigra a Portugal não vem só viver para Cascais. Pelo contrário. Não é? Portanto, não são só nómadas digitais.
não são só quadros superiores. Portanto, o grosso são pessoas que muitas vezes entram pela parte de baixo da escala social. E há muitos que porventura não saem de lá. Portanto, a primeira geração são pessoas, por regra, muito lutadoras, com ambição, com vontade de correr riscos. Quer dizer, ninguém imigra se não quiser correr. Pessoas avessas ao risco não imigram. Pronto, é histórico. Sabemos isso desde os fenícios que vieram fundar Lisboa, podemos quase dizer isso, não é? Portanto, mas é um tema sobre o qual não podemos deixar também de olhar, porque, sobretudo, quando se passa da primeira para a segunda geração, sabemos, porque passou noutros países, e sabemos já também pela nossa própria experiência em determinados períodos escondidos, porque isso também já aconteceu em Portugal, em certas comunidades, essa passagem pode se tornar particularmente complicada, porque o fator ambição já não é o mesmo, e passa a haver o fator de porque é que eu não tenho as mesmas coisas que aquele meu colega da escola, com aquele que vive do outro lado da rua, porque é que isso não acontece. E isso causa, muitas vezes, problemas de fraturas sociais que são extraordinariamente difíceis de ultrapassar. Portanto, a pobreza não é apenas um mal absoluto, é também uma forma como nós lidamos com ela, como damos oportunidades às pessoas para saírem dela e criamos uma sociedade onde não só onde, no fundo, há uma vontade de progredir que tem que ser partilhada por todos. Há muitas histórias de pessoas que tiveram azar na vida, ficaram pobres, mas deram a volta, e também muitas histórias de quem não consegue, por isso, quem não consegue ou desiste de dar a volta. E nós temos que olhar para isso também de formas diferentes.